Pode ser que eu largue tudo? A vida é feita de ciclos e assim a nossa vida profissional também passa por muitas mudanças. O que antes fazia o nosso coração pulsar, às vezes para de fazer sentido. E como já dizia Brené Brown, a vulnerabilidade é a medida mais precisa da coragem. E para esse talk, eu chamei duas convidadas muito especiais para a gente falar sobre transição de carreira. Andréia, minha mãe, formada em Direito, decidiu mudar toda a sua trajetória profissional para trabalhar com eventos e retiros. E a Fê, formada em Marketing, também largou o mercado profissional, o mercado tradicional, né, para se aventurar nas terapias holísticas e na astrologia. Sejam bem-vindas! Obrigada! Prazer estar aqui, que honra! Estou muito feliz com esse papo e vocês, duas mulheres muito inspiradoras para mim. Acho que a gente vai ter muito para falar hoje, né? Com certeza! Mami, começa então contando assim para as meninas como você decidiu fazer direito, um pouquinho da sua história e como você foi parar no direito. Bom, a minha decisão pela faculdade de Direito, eu acho que foi uma decisão precipitada. Eu entrei na faculdade muito novinha, com 17 anos, muito intempestivamente. Eu fui com uma amiga, ela ia fazer um vestibular para Educação Física, eu aproveitei e fiz minha inscrição. Vou tentar Direito. E passei, entrei, comecei a cursar, e aí criei uma ideologia. Falei, eu vou cursar Direito porque eu quero ser delegada, era o meu sonho. Delegada da mulher, eu quero revolucionar, imagina, com 17, 18, 19 anos, né? Acreditando em muitas coisas, quer mudar o mundo. Então, isso foi o que me motivou a dar continuidade na faculdade. Foram 5 anos de curso. Durante esses 5 anos eu estagiei. E estagiei numa área que não era uma área assim muito... que não me fez pulsar. Então, não sei nem se foi essa a razão pela qual eu não tive uma paixão pela minha profissão. Mas eu advoguei por 17 anos. Aí, em dado momento, falei, gente, né? Eu não sou isso aí. Como assim? Falei, não, vou dar uma pivotada. Vou dar aula, quero ser professora, porque eu gosto de gente, eu gosto disso, né? Eu gosto de conversar, de pessoas. E o direito era muito burocrático, eu trabalhava na área empresarial, uma área que não era da minha alma. Então eu falei, bom, vou tentar pessoas. Aí fiz uma pós-graduação para dar aula. E eu estava até gestante, estava grávida da Sofia, fiz a minha pós, falei, não, vou mudar e vou dar aula. A hora que eu acabei a minha pós, foram 2 anos. Falei, gente, eu não nasci para ser advogada, eu não nasci para esse meio. Eu admiro, eu tive as minhas conquistas, tive as minhas alegrias, mas meu coração já não pulsava. E você, Fê, também mudou total a sua vida profissional. Conta pra gente como você chegou nessa mudança. Bom, eu comecei também muito nova, né? A gente tem que decidir qual carreira seguir com 17 anos, 18. E eu assistia esses filmes, assim, de empresárias de sucesso, tipo... Sex and the City, adorava assistir séries assim e sabe essa galera que vai pro escritório e se arruma. O salto, blazer. Exato, e eu falava, nossa, eu quero ser isso. Mas eu não sabia o que estava por trás, efetivamente, né? Os meus pais são médicos, ortopedistas, então o que eu sabia é que eu não queria ir para a área da saúde em hipótese alguma, lá atrás, né? Os caminhos vão mudando. Então eu falava, não, isso não. E eu tenho uma tia que é diretora, né, de marketing, então eu, nossa, via assim, falava, acho que é esse universo que eu quero. Então eu decidi assim, pela administração e pelo marketing muito no impulso, tipo, não quero medicina, isso é bonito, vou para isso, e fui. E aí eu me apaixonei pela faculdade, foi muito interessante, foi muito gostoso, foi um período assim muito legal. Mas quando eu comecei assim na empresa, eu entendi que aquele universo do mundo corporativo era muito diferente do que eu idealizava, né? Tem todo o luxo, mas não tinha coração, né? Não tinha esse olhar humano para pessoas. E isso era um desafio muito grande para mim. Mas eu tive uma gestora incrível, assim, foi uma segunda mãe. E ela me ajudou a perceber um talento que eu tinha e que eu jamais tinha percebido na faculdade, e se eu não tivesse entrado ali naquela empresa, naquele contexto, trabalhado com ela, eu não teria percebido que é essa capacidade analítica e de
perceber as dores das pessoas, né? Então eu fui para uma área que era inteligência de mercado, e nessa área eu trabalhava com pesquisa. Então eu tinha que ouvir as pessoas, os consumidores, entender quais eram as problemáticas que eles tinham e gerar soluções, né? Então, essa parte da análise, do diagnóstico, de ouvir dores, foi me dando insights de um novo caminho que eu poderia trilhar. E eu fui entendendo que aquele contexto não era para mim, que eu queria algo de diferente daquilo, e fui buscar autoconhecimento, né? E aí eu fui buscar num lugar que já era muito presente na minha vida, assim. A minha família sempre falou muito de astrologia. Eu tenho uma outra tia que é astróloga. Então, ela sempre me incentivou a usar a astrologia como uma ferramenta que me ajudasse a me entender em profundidade. E eu falei, olha, acho que eu tenho que estudar astrologia para me entender. Foi muito nessa busca de olhar para mim. E aí eu me apaixonei e comecei lá na empresa que eu trabalhava a fazer o mapa da galera. Mentira! Assim. E já estava empreendendo ali dentro. Total! E como eu sempre tive essa veia terapêutica que quer ouvir as dores, né? Enfim, que quer ajudar de alguma maneira, todo mundo já me procurava. E aí eu só não tinha uma ferramenta para direcionar, para ajudar. Então a astrologia chegou nesse lugar. E aí, enfim, a história foi só aumentando até que teve uma hora que até meu chefe falou, Fernanda, tá na hora de você seguir o seu caminho, Fernanda, né? vai ser feliz e por favor, né? Por favor, você já se encontrou, né? Teve uma hora que ele falou, você quer ficar aqui? Você tem certeza disso? Que a gente tem uma nova proposta pra você aqui dentro. Eu falei, não, já entendi, né? Eu já tinha feito até o mapa dele, sabe? Então, Sim. o caminho já estava sendo trilhado, né? Então, acho que no fim foi um reencontro comigo e com a minha identidade, né, verdadeira, assim, um resgate de quem eu era, através de uma ferramenta que depois eu levei para compartilhar com as pessoas, né? Sim, é engraçado que parece, assim, que foi uau, descobri a América, né? Mas não, é só um clique de tipo, você não é o que você pensava que você... Tudo já tá aqui dentro, Tudo já tá aí, né? A gente só não sabe, às vezes, como ela falou, ela precisava de uma ferramenta para direcionar essa vocação da alma dela. Então, a ferramenta foi a astrologia. E é através dessas ferramentas que a gente encontra os nossos propósitos, né, em todas as áreas. E essa viradinha de chave para a gente alinhar, né, nosso propósito de vida com aquilo que a gente faz de melhor, com a nossa vocação, com a vocação da nossa alma. E é muito especial viver isso. Nossa, nem muito fale. Especial. Teve algum momento, assim, que você lembra um clique, alguma coisa que te marcou, que você falou, realmente, isso não é para mim, basta, assim, da sua... Na área do direito? Na área do direito, é. Ah, sim. Teve uma situação, me marcou demais. Era um caso de família, uma situação muito constrangedora. Eu tinha que afastar era um casal, né? O rapaz era usuário de drogas, eu precisava afastá-lo do lar. Eu tinha tudo para que isso acontecesse, as testemunhas, os depoimentos. Entrei com a medida cabível e o juiz olhou para mim e falou: não, espera a audiência. E aquilo para mim foi uma facada, porque eu estava munida de tudo que eu precisava, né? Eu demonstrei que o perigo na demora daquela pessoa ficar no lar, o direito presente ali, através das testemunhas, de toda uma situação. E naquele momento eu me senti assim, impotente. Falei, meu Deus. Aí fui no Ministério Público. Não, ok, deu uma cota favorável para a pessoa não adentrar mais no lar, que ele ameaçava a esposa e a filha, e de repente eu não consegui. Naquele dia eu voltei para casa, chorei tanto, falei, meu Deus, mas como assim? A audiência ia demorar 15 dias para acontecer. Então, naquele momento eu falei, meu Deus, não é isso. Eu não posso trabalhar de uma maneira que eu me sinta tão impotente, tão triste, e que eu sei que acontece muito. Eu vi que eu estava no lugar errado, eu não tinha um emocional para, sabe? Pra aguentar ser parruda, eu não conseguia ser, e aí eu percebi que ele foi estopim. Nas pequenas coisas eu percebi que eu não era parruda para passar por aquilo de uma maneira que não me tocasse a alma, que eu não me colocasse no lugar do meu cliente, que eu não me colocasse, mas, sim, literalmente, parecia que era comigo. Então eu falei, eu tô realmente, foram os meus últimos casos, depois dali eu falei, não, eu preciso dar um basta. Então foi uma coisa que me marcou demais, essa situação. E tudo tem perfil, né, porque tem pessoas que iriam conseguir levar aquela situação friamente e que ia exercer com maestria aquilo. E às vezes você ia tentar apagar essa sua sensibilidade, porque o direito pedia aquilo, só que é uma sensibilidade muito valiosa e muito preciosa para você usar em outra área, Em outra área, claro. Em outra circunstância.
E realmente, assim, mãe, você é muito de pessoas. A gente para em qualquer lugar e as pessoas começam a falar toda a vida pra ela, assim. Do nada, a pessoa já desabafou, já contou do ex-marido, da filha, da tia, não sei o que. Eu falo, mãe, você E já eu paro o conhecia? tempo, porque eu adoro. É. E Eu paro o que eu tô ama. fazendo, eu adoro. É uma troca. É uma terapeuta É uma também. E assim, né? a gente se nutre disso, né? Com Essa certeza. confiança, até de pessoas que você não tem nem tanta intimidade, eu acho que é uma confiança a pessoa te contar algo assim e te ouvir também. Eu adoro. Eu Sou também, eu. É como nossa. você, né, Fê? Você é muito isso Eu me também. identifico muito, assim, com o que ela tá trazendo, porque eu acho que, como você falou, tem pessoas que vão super bem numa carreira que envolve um mental, um racional, e aí é o talento da pessoa, né? Sim, Então é ela um talento. vai que vai, e não tem tempo ruim, uma inteligência emocional para lidar, às vezes, de uma maneira fria e dura quando é necessário, e incrível, mas para mim é muito difícil também. Nossa, me doía, às vezes eu ou escutava ali, né, um cliente contando a dor que ele teve, eu queria resolver, eu queria pegar aquele problema para mim Pegar e na mão resolver. e fazer. E não dava, não era possível, não era assim, né? Então, é muito difícil, assim, eu acho que, por isso é tão importante a gente se autoconhecer, né, Isa? Eu acho que quando a gente busca ferramentas que ajudem genuinamente a gente a se apropriar dos nossos talentos, dos nossos potenciais, a gente se encontra, né? Imagina a Andrea desperdiçando todo esse potencial dela em um contexto que não permitiria que ela brilhasse, né? Toda essa luz, essa maestria, enfim, acho que quanto mais a gente vai buscando se aprofundar e ganhar consciência sobre aquilo que a gente veio ser na nossa máxima expressão, mais a nossa vida flui, né? E assim como você falou, aquela pessoa que tem uma condição de lidar com uma situação dessa, eu acho que é um potencial também. Aquela pessoa que separa o profissional com o emocional, eu acho que é Com um super certeza. potencial. Aquela pessoa que vai lá naquele momento, naquela audiência e não leva nada, ele foi, assim, Nasceu pra aquilo. nasceu para aquilo. Né? Ele foi excepcional no que ele se propôs, porque ele é isso, aquela alma, aquela pessoa lida com aquela situação de uma maneira que flui, uma maneira tranquila. A partir do momento que começa a te trazer muito sofrimento, você já não está no seu lugar. Porque Quando o seu começa lugar, a pesar muito, seu né? lugar não traz sofrimento. É claro que a gente sabe que o trabalho não é só um mar de rosas, a gente tem desafios, tem aquilo que você não faz tudo que você gosta o tempo todo. Mas eu acho que assim, a gente não pode fazer o que você não gosta muito. O tempo O todo. tempo todo. Pelo Aí é uma amor coisa de assim Deus. sufocante, né? É uma coisa que você fala, meu Deus, peraí, cadê eu nesse contexto todo? O Onde eu meu tô, clique né? profissional também foi assim, porque eu comecei a perceber que estava sendo muito mais um sacrifício do que uma alegria. Eu comecei a perceber como o meu trabalho era muito mais um peso do que algo que realmente estava me dando prazer naquele momento. E comecei a ponderar o que eu amo fazer no meu dia a dia do meu trabalho e o que eu realmente não gostaria de fazer. E a gente tem que aceitar que a gente não precisa fazer tudo com maestria, né? Que a gente tem sim as nossas habilidades, os nossos valores, e que tem uma caixinha que ela tem o nosso tamanho. Porque às vezes a gente está tentando se esticar para caber numa caixa grande, ou se diminuir para caber numa caixinha pequena. Mas a gente não precisa fazer isso, porque tem a nossa caixinha que foi feita para nós, o nosso lugar, e realmente é o autoconhecimento e o tempo que faz a gente conseguir entender isso tão bem, né? Você teve algum momento também na sua trajetória assim que você foi um clique nessa sua virada de chave, nessa sua mudança de carreira? Olha, eu acho que tiveram alguns momentos, né? Acho que essa ideia de você querer ajudar e não poder, querer acelerar processos, porque você sabe que tem pessoas sendo afetadas e você não poder, né? E não ter autonomia muitas vezes. Acho que isso me travava muito no mundo corporativo. Hoje eu sou autônoma, né? Sim. Eu sou minha própria chefe. Às vezes a minha mãe fala, acho que se você tivesse um chefe ia ser mais tranquilo, ia ser mais leve, mas Total. assim, pra mim é muito melhor eu poder saber que eu tô dando tudo de mim em algo que eu acredito do que eu não poder dar tudo de mim. De alguém falar, seu trabalho vai até aqui. Né? Isso me consumia muito, muito mesmo, assim, eu queria ir além e eu não podia. Então, pra mim, esse foi um ponto de virada. E também o momento que eu vi que o meu trabalho como terapeuta estava crescendo e não tinha mais espaço, assim, para eu continuar conduzindo as duas coisas, né? Eu estava tentando
segurar, né? Porque a gente quer a segurança, né? Do mundo corporativo, aquela ideia. E também, o que eu ia falar para os meus pais, né? Ah, estou largando tudo para ser astróloga, imagina, 2 médicos, né? Surtou! Você tá louca, meu amor? Mas eles super me apoiaram, enfim. Mas eu acho que, num primeiro momento, você quebrar também esse paradigma meio que social, né? De, você tá no mundo corporativo, você tem um status, você é alguém, uau, né? Você tem 13º, férias. E aí depois, quando você quebra isso, você tem um caminho árduo, né? De primeiro, se aceitar nesse novo lugar. É um recomeço, É um na verdade. Você fecha uma porta e abre uma outra. E é um novo caminho, tanto financeiro quanto emocional. Porque você, como você falou, a gente quer uma segurança. E a segurança financeira é importante num momento de transição, de escolha, né? De uma nova carreira. Então, assim, é muito mais do que também ouvir só o seu coração, é ponderar algumas coisas, é talvez se preparar para aquele momento. Eu acredito que você deve ter se preparado, né? Sim, quando eu comecei com essa parte da astrologia, todo o dinheiro que eu ganhava, eu ia guardando, assim, ia fazendo uma reserva para aquele sonho que durante o tempo que eu trabalhava na empresa. Então, eu fui me preparando porque eu sabia que em algum momento aquilo ia vir, né? Eu falei que eu falava pra minha terapeuta, né, que eu tava gestando, assim, aquele neném ia nascer em algum momento. Mas eu tava só empurrando com a barriga, né? Então, acho que essa conversa que eu tive com o meu chefe na época, que veio essa proposta, né, de eu subir de cargo, ele falou, Fê, você precisa escolher o que você vai querer, né? Sim. Ele sabia do meu sonho, ele inclusive, quando eu criei a página no Instagram, quando eu comecei os primeiros mapas, ele super me incentivou. Ai, Então, ele sabia que eu tinha esse outro lado e que isso estava vindo, estava nascendo, mas ele não sabia o quanto eu ia sustentar as duas coisas, né? Então, foi isso, assim, acho que foram vários cliques pequenininhos, mas acho que essa conversa com o meu chefe foi a decisão, assim, a virada, né? Porque é isso, né? Assim como um término nunca é no dia do término, a decisão nunca é naquele dia. E é importante a gente se preparar, porque eu acho que a gente pode realmente dar um fim em algum momento, né? Em algum ciclo da nossa vida. A gente pode sair de um emprego e começar em um novo, mas tudo a gente precisa se planejar. Eu acho que às vezes muitas pessoas vão no sonho demais, na loucura demais, ou então numa exaustão extrema, e aí realmente acaba virando uma frustração a transição de carreira, e não algo que é para ser maravilhoso quando você se planeja, né? E assim, pensando emocionalmente, como que você se preparou para isso? Para assim, lidar com os julgamentos? Porque primeiro os julgamentos começam na nossa cabeça, né? No fim, acho que os julgamentos externos são muito menores do que os que a gente faz com nós mesmos, né? Eu acho que eu já fazia terapia há alguns anos, né? A astrologia me deu muita força, porque eu entendia e acreditava genuinamente que meu compromisso aqui, nessa existência, era ajudar as pessoas e que aquela ferramenta ia ser a ferramenta. E eu acho que o que me apoiou muito, né, além de ter uma psicóloga incrível, né, que me fez enxergar a força da minha missão, foram as pessoas ao meu redor, né? Então, os meus amigos ali do mundo corporativo, eles assistiram a minha paixão e incentivaram muito, assim. Até hoje, sei lá, 50% da minha clientela vem dessa galera que me viu crescendo ali nesse novo universo e me apoiou, me incentivou, né? Então, eu acho que a maior defesa que a gente tem é saber quem a gente é, né? E o porquê a gente está fazendo uma determinada coisa. É claro que tem dias mais fáceis, dias mais difíceis, não dá pra gente Como romantizar, tudo. né? Porque com o universo que eu trabalho, né, astrologia, as terapias integrativas, é sempre uma aprovação, sabe, Isa? Você nunca chega num ambiente, a pessoa vai olhar e falar, você é astróloga? Uau, que normal. Não, é tipo... Acredito 1000% e entrego 1000%, né? Exato, você sempre tem que explicar, contextualizar, a pessoa tem que vir de uma boa indicação, né? E com a acupuntura agora é a mesma coisa, tem muita gente que simplesmente fala, nossa, acupuntura, da onde isso dói, não quero, nada a ver, né? Enfim, e todas as outras terapias que eu ofereço também. Mas eu acho que você sempre lembrar do porquê você fez essa transição, né? E contextualizar para você mesmo. Puxa, eu sei que esse é meu propósito, eu sei que essa é a minha missão, eu sei o que eu vim cumprir aqui. Então, por mais que os outros digam e você saiba que tem uma série de julgamentos, a sua felicidade é o que genuinamente importa, né? E quando você tá muito seguro nesse lugar de se autorizar a ser feliz, aguentar dar certo, né? Minha terapeuta fala muito isso. Aguenta dar certo, Fê, porque quando você tá
embarcando genuinamente no seu talento, no seu dom e quebrando, né, a bolha, saindo fora da caixinha, você tem que aguentar, né? Porque senão você vai cair na pilha de olhar para tudo e para todos, se medir com a régua do outro e achar que você está fora do seu contexto, mas o seu contexto não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que o da Andréia, cada um tem a sua história, Ao mesmo né? tempo também, né? Exato, exato. Irmã, quando você decidiu largar o direito, você já era mãe. Eu não lembro, Sim. porque eu era pequena, mas eu e a Sô. Sim, né? você tinha 7 anos, a Sol tinha 4, a Carolzinha tinha 1 ano. E eu primeiro migrei, eu tinha um escritório e eu atendia no meu escritório. Aí eu já comecei um pezinho em casa, eu montei um escritório na minha casa. Então eu ficava de manhã em casa, enquanto vocês estavam em casa pela manhã, acompanhando vocês ali trabalhando, porque tinha os meus clientes, né? Trabalhava de partido para a empresa, então todos os dias tinha muita demanda. Então de manhã eu ficava ali em casa. A hora que vocês iam para a escola, eu ia para o meu escritório. Aí daqui a pouco eu comecei, não, eu acho que eu não vou continuar com esse escritório, porque eu acho que não faz sentido, porque na verdade eu não queria mais, eu só não estava admitindo que eu já tinha encerrado um ciclo. Sim. Aí eu comecei a recusar alguns trabalhos, comecei a repassar outros, fui diminuindo a minha carga, né, assim, durante o dia, ficando mais com vocês, e aos pouquinhos eu fui migrando para outras áreas junto, eu gosto muito de eventos, de festa, aí comecei a fazer as festinhas de vocês, as amigas, e assim foi indo, naturalmente foi acontecendo, eu não tinha tempo para fazer tudo que eu queria, então eu deixava essa minha parte do direito, eu comecei declinar de alguns compromissos, alguns clientes, em prol dessa transição. Então foi uma coisa bem, bem pensada, bem gradativa. Eu sou muito, apesar de ser muito coração, eu procuro ser racional. E então fui aos pouquinhos, foi acontecendo, eu fui plantando e foi naturalmente acontecendo. E você sente que a sua vida profissional, você conseguia equilibrar a maternidade, 3 filhas com a sua vida profissional, ou isso era uma coisa que pesava? Por um momento eu fiquei sabe quando você fica numa vala? Falei, opa, eu fiquei meio só mãe, por um momento eu fiquei na transição, daqui a pouco eu era mãe, porque esse trabalho, eu comecei a fazer eventos, eu não tinha muitos eventos, né, não tinha toda semana, então eu ficava um período mais em casa, eu comecei a ser mais mãe do que profissional. E depois se equilibrou de novo, as coisas foram acontecendo. Eu cuidava de vocês, eu comecei a ter mais eventos, mais festas, e minha alma pulsava, assim, eu estava apaixonada por essa área, era uma área ainda que os eventos, eu fazia tudo muito, a lembrancinha, o negocinho, sabe, tudo, e eu amava, aquilo ficava até de madrugada, você deve Nos lembrar, mínimos né? detalhes. Os mínimos detalhes, mas aquilo era uma felicidade tão grande, e foi acontecendo, mas de fato, conciliar, eu tive que abrir mão por um período, falar, bom, agora eu preciso aceitar que eu ainda estou no recomeço, então metade mãe, metade profissional, já não era mais só profissional, não saía de manhã e voltava 6 da tarde, como eu fazia antes, ficava mais em casa do que não, e assim foi indo, mas assim, é desafiador, né, você ser mãe e trabalhar, para mim foi, ainda mais essa transição de carreira, tem um aspecto emocional também, poxa, mas eu não estou realizando, não, eu estava realizando muito, 3 filhas, eu acompanhei muito de perto a criação de vocês, eu tive esse privilégio, de estar com vocês, levar na escola, buscar, de ir numa festinha e estar sempre juntas. Então, eu acho que isso compensava, de repente, eu não estar ainda posicionada profissionalmente. Isso me fazia feliz. Então, foi assim. Depois que eu virei mãe, né, eu comecei a perceber como realmente você pensa, você precisa equilibrar vários pratinhos, né, na nossa vida. Mas às vezes a vontade de quebrar todos os pratinhos, de quebrar o louceiro inteiro, né? Porque realmente você tem que dar conta do trabalho, da vida profissional, que hoje em dia as mulheres estão no mercado de trabalho e a gente tem muitos sonhos, quer realizar muitas coisas, mas a gente também tem esse papel como mãe, que é algo que é insubstituível, que mãe não existe ex-mãe, não existe segunda mãe. Claro que existem outras pessoas que representam esse papel maternal na nossa vida muitas vezes, mas esse papel, o trabalho que a gente tem como mãe é realmente único, assim, né? E eu comecei também a perceber, depois que eu casei, como quando a gente tem o nosso trabalho, a nossa vida profissional, a gente não pode esquecer de todo o resto, né? A gente precisa equilibrar, como a gente estava falando. E quando eu trabalhava e morava na casa dos meus pais, era um cenário em que eu podia chegar o que eu queria,
Às vezes voltava para casa, a gente jantava juntos, mas depois eu ia pro quarto e continuava trabalhando até sei lá que horas. Sempre, né, aliás, quase Sempre. todos os dias. Quase todos os dias. E tava tudo bem, porque ia pro meu quarto, só eu, e ali eu podia ficar até a hora que eu quisesse. E quando eu casei, tinha um marido que estava me esperando, né, voltar do escritório. E no começo ele falava assim, amor, eu preciso saber que horas você vai chegar, porque eu não sei se eu janto, eu não sei se você vai jantar, se você já jantou, se não vai jantar, que horas você vai chegar. Às vezes eu falava, amor, tô saindo do escritório. Aí surgiu alguma outra coisa, eu moro tipo 15 minutos do trabalho, né, só que às vezes nesse tô saindo, eu demorava 1h30, porque surgia outra coisa, surgia outra demanda. E assim o trabalho vai tomando conta, né? Até que a gente precisa voltar à nossa vida profissional para o espaço que ela tem que ocupar. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando sobre essa questão, até a gente já falou muito disso nas minhas leituras de mapa, do feminino e do masculino, que o masculino está muito ligado com o agir e tudo mais. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Fê. Sobre as mulheres hoje no mercado de trabalho e o equilíbrio desse yin e yang dentro de nós. Maravilhoso. Acho que é uma pauta que a gente precisa sempre refletir, né? Porque a nossa essência, ela tem uma porcentagem feminina e masculina. Isso para todos, né? Homens e mulheres. E muitas vezes a gente silencia um lado em prol do outro. E a gente vive, né, numa sociedade que incentiva muito essa energia masculina do fazer, do lutar, do produzir, do se comprometer, do gerenciar 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Isso tanto para homens quanto para mulheres. Mas a gente vai silenciando o feminino, que é o descanso, o desfrute, a intuição, a inspiração, Amorosidade. a amorosidade, a doçura, a gentileza, né? E quando a gente vê, assim, no coletivo, o masculino, ele tá numa exacerbação assustadora, né? As pessoas estão lutando, fazendo, produzindo, mas ninguém para ouvir, para silenciar, para sentir. A gente aqui em São Paulo, então, né? Imagina, ninguém tem tempo para absolutamente nada. As pessoas não é permitido, né? Exato. As pessoas não se encontram, assim, ficam meses sem se encontrar porque ninguém tem tempo, né? Então, no fim, eu acho que a Isa está vivendo um momento muito feminino, né? E a gente até conversou sobre isso numa das leituras, a importância do resgate da presença desse feminino, do sentir, do cuidar, do se autonutrir, do se abastecer, para que esse feminino volte a ter espaço e para que tudo se harmonize, porque o natural é que socialmente a gente seja incentivado a esse exercício masculino exacerbado. Então, todos nós, homens e mulheres, Sim. temos que olhar para esse outro lado, né? Como está o seu descanso? Como está a sua nutrição? Você tem comido, né? Hoje em dia, as pessoas que eu atendo falam assim, você se alimenta? Come diária, ou é só pó, assim? né? Exato. Só shake. Assim, o quanto você está desperto para essa outra polaridade, porque ela também é muito importante. E se você não olhar para ela, hora ou outra, ela virá à tona, né? E aí ela vem à tona no modelo burnout, né? Depressão, ansiedade, porque nós somos compostos de emoções, e se elas não são gerenciadas, uma hora ou outra elas vêm e explodem, né? Então, eu acho que nós mulheres temos um papel vezes 2 de olhar para essa energia feminina, principalmente mulheres que querem ser mães em algum momento, né? Porque para essa energia ter força para se manifestar, a presença, a calma, ela é necessária. Como que você vai gerar uma vida se você não está se dando vida, se dando espaço, né? E para os homens também, porque a gente vê muitos homens com questões, né, de depressão, ansiedade, burnout, porque nunca se olharam, nunca pararam para se ouvir, né? E projetam uma série de questões ao redor, né? Aí quem sofre são os funcionários, nas empresas, são as esposas. Então, assim, é muito importante a gente olhar para esse equilíbrio, né? Então, não é pra gente ficar num lugar só de descanso, de desfrute, mas nesse também lugar cansa muito também. Não é, a vida não é isso, né? Porque a gente precisa do outro lado. A vida é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Equilibrar o yin e o yang, porque o yang é muito importante também, porque é a força realizadora. Motriz, né? A força motriz. E se você não tiver também com essa força atuando na sua vida, você fica... realmente é o equilíbrio, porque você tem essa força motriz, mas você tem a leveza, então você vai... Tudo vai fluir de uma maneira equilibrada, tranquila, sem sobrecarregar, né? Sem desequilíbrios no emocional, no físico. E eu trabalho agora com a medicina tradicional chinesa também, né? Com essa parte da acupuntura. E a base da medicina tradicional chinesa é a ideia do equilíbrio do yin e yang, né?
tal. Então o todo, ele tá sempre voltado a essa ideia do yin e do yang, dessas duas polaridades. Então em tudo na vida a gente precisa ter esse olhar, né? Aonde está desequilibrado. Porque se a gente quer ter uma vida leve, fluida, realizadora, a gente sempre vai precisar buscar o equilíbrio. E se tem algum desequilíbrio, vamos trabalhar para harmonizar, né? E desse lugar do feminino que eu vejo, assim, muitas mulheres que eu atendo, né? Quando elas se permitem adentrar, meu Deus, como a vida flui, né, Total, Isa? total. É uma Nem conheço leveza. essa sua cliente, essa sua paciente, não. Então é bem especial, assim, assistir, né? Mulheres que se permitem desacelerar, ouvir, usar a inspiração, a intuição para criar coisas novas. Às vezes você tem um super talento que está adormecido porque você não está parando para olhar, né? E eu sei, às vezes você está tão na correria, né? Tão lutando contra você mesmo, contra a sua própria natureza, que não tem nada para ser criado. Então E é nas atividades de presença que isso flui, né? Quando você consegue estar na sua presença, e pode ser uma presença simples, um café, um chá, que você toma realmente na presença. Aquele momento que você se conecta com você através da meditação. A Isa medita muito, aliás, eu comecei a meditar por causa da Isa. A Isa foi a minha ídola. E eu percebo que, de fato, isso só flui na gente quando a gente se ouve, quando você fica naquela presença, naquele seu momento com você, que é tão mágico e é tão inspirador e tão transformador. Você começa a perceber, nossa, mas vem um sentimento, vem uma emoção, vem uma resposta. Nesses momentos que qualquer um pode acessar esse lugarzinho da presença, porque é muito fácil, é você com você. Né? Cada um encontra a maneira de se conectar com esse seu eu, com essa presença. Hoje eu tô nessa fase profissional da transição, né? Vocês passaram por essa transição, estão em uma nova etapa. Eu ainda estou no meu sabático criativo, ainda estou nessa transição. E essa questão do yin e do yang, eu percebo como antes, quando eu estava naquele turbilhão, eu ia realmente total na energia do masculino. Quem me conhece às vezes estranha, porque eu tenho um jeito muito feminino, eu sou muito menininha, sempre fui. Mas não é sobre isso, né? É lá dentro essa questão da energia. E eu sempre fui muito de ir, fazer, só que ao mesmo tempo eu também ia atropelando tudo, eu queria fazer tudo, queria abraçar tudo, achar que eu dava conta de tudo. Depois que eu parei, que eu respirei, que eu deixei essa energia masculina um pouco de lado e que eu me permiti ficar na presença, sentir, eu também percebi que eu gosto desse equilíbrio. Não é o não fazer nada, mas também não é o não ter tempo para nada, porque é muito doido que hoje em dia, se a gente fala para uma amiga, eu não posso porque eu tenho que trabalhar, a pessoa entende. Eu não posso porque eu tenho que, sei lá, fazer uma meditação, porque eu tenho que ir abraçar uma árvore. Parece a pessoa surreal, não entende, né? Parece, meu Deus, a pessoa é um ET. Como exato. assim ela, eu não ela vou vai, não porque eu vai tenho um fazer compromisso porque vai profissional. meditar? Ou então, não posso também porque eu tenho treino, porque eu vou me cuidar. É um absurdo. Mas eu também percebo como esse equilíbrio da energia, né, para quem não entende muito, não ouviu falar muito sobre isso do feminino e do masculino, aqui para realizar esse podcast, veio a minha energia do masculino de fazer, de realizar. Senão, eu ia manter ali na ideia do sonho, ia manter num sonho mesmo, assim, no imaginário. Uma idealização, uma né? idealização. O meu masculino entrou e falou, não, vamos realizar. Já peguei, já marquei, já fiz as pautas, convidei todo mundo que ia participar. Então, é realmente o equilíbrio, né, que é, assim, a chave de tudo. É difícil chegar nesse equilíbrio, mas quando a gente chega, é muito valioso. E falando disso, da presença, do sentir, mãe, conta um pouquinho como você chegou, assim, passando dessa sua fase dos eventos. Hoje você organiza retiros, né, e que realmente, assim, são momentos mágicos. Conta um pouquinho como você chegou nisso e como tem feito bem para você. Eu vou muito no flow da minha emoção, né? No flow do meu coração, sabe? Dessa vozinha, desse que tá aqui comigo e pulsa demais. E eu tenho um grupo de amigas, nós nos reunimos há muitos anos já, esse é o nosso 10º ano, nós nos reunimos todos os meses para confraternizar, para estar juntas, e é uma terapia, é um momento para mim assim mágico, curador, um momento que eu espero o mês todo para estar com essas amigas, são pessoas muito queridas para mim, e se eu não tivesse esse encontro, talvez, como você falou, eu ficasse um tempo sem vê-las, porque a vida está correndo, a gente não se encontra, então ali eu percebi que as relações, a importância dessas relações para mim. E era só uma noite aquele encontro e ficava sempre, queria mais, queria estar mais com elas. Aí a gente começou a viajar, vamos, a gente vai viajar, vamos fazer uma viagem para confraternizar, para a gente ficar juntas.
E aí nessas viagens eu sentia que precisava algo mais, sabe? Algo mais da alma, porque a gente ficava só no yang. Eu queria alguma coisa mais sensível, mais, sabe? Eu sentia falta disso. E aí eu fiz uma primeira edição de um retiro em Campos, assim, sem conhecimento, fui seguindo a minha intuição. Foi assim, eu montava um retiro, desmontava. Eu fechava as vivências, mudava tudo. Era minha alma falando, não, isso não combina com isso. Aí eu fechava o grupo, não, eu acho que essa amiga vai gostar mais disso, aquela. Eu queria tanto acolher essas amigas, tanto proporcionar para elas dias maravilhosos, momentos. Eu queria proporcionar uma transformação para elas gostosa, suave. E aí eu fiz a primeira edição com acertos, erros, a segunda, a terceira, e a cada retiro eu percebo que eu consigo trazer um pouco mais do que eu quero, que é essa presença, que é essa pausa na vida dessas mulheres, que, né, uma vida conturbada, uma vida de São Paulo, que naquele momento conseguem se ouvir, se olhar, e o mais incrível é ver a transformação, como a gente, começa por mim, como eu chego no retiro, no Yang, né, organizando desde a alimentação, as vivências, enfim, tudo. Organizar um retiro é uma tarefa. Eu trabalho num retiro muito tempo antes dele acontecer, muito tempo, reuniões e até formar o retiro. E eu chego de repente naquele yang e eu vou baixando, eu vou encontrando equilíbrio, eu vou me integrando com essas emoções, com esse lugar, e eu volto para minha casa assim, ai, quando vai ser o próximo? Então foi assim, nesse lugar de querer estar com as amigas, de querer ter essa troca, de levar, de aprender, sabe, essa troca mesmo. E para mim, eu tô onde eu deveria estar. Nunca fui tão feliz num projeto. Vou falar, financeiramente realmente é um recomeço, né? Uma coisa que você está ali, é um plantio. Mas o retorno que me traz é impagável. A alegria que me dá é uma coisa que não tem preço. E hoje em dia a gente vê como nunca é tarde realmente para recomeçar, né? A gente vê tantas empresas grandes que surgem e quando a gente vai pesquisar, ver quantos anos o fundador tinha, já tinha mais de 50 anos. Então, realmente, a gente sempre tem esse tempo de recomeçar, né? Eu lembro quando você estava nessa transição, que eu fui pesquisar, minha mãe estava meio desanimada, assim, e aí eu fui pesquisar. Pessoas que começaram depois dos 50. Aí eu, mãe, olha isso, fulano. Foi mesmo. Você pode recomeçar. Eu tô achando que eu sou uma menina, então, que acho que eu posso recomeçar. Sou jovem. Foi bem isso, você, como sempre, me incentivou, porque quando você me colocou esse cenário, eu não imaginava, né? Você fala, nossa, já preciso me aposentar, porque já tô uma vovozinha. Aliás, agora eu sou uma vovozinha mesmo, né? Literalmente, oficialmente uma vovozinha. E aquilo me motivou muito, eu falei, é isso, eu fui sempre em busca da felicidade nessas transições todas, sabe? Sempre me pautei no que me faz feliz, no que me faz vibrar, porque acordar com um propósito, eu adoro acordar. Eu já estou pensando no próximo retiro, a gente está em novembro, próximo retiro é o próximo ano, eu já estou pensando nas evidências, eu escrevo, eu fico com aquilo, o que foi bom, as meninas me dão feedback, desde a comidinha eu já fico até as vivências, enfim, tudo. E eu já começo a viver esses meses que antecedem o próximo projeto numa alegria. Então, isso para mim é o que eu sempre busquei, essa alegria da minha alma. E Fê, você sente que no seu caso foi um chamado mesmo? Ou foi realmente o autoconhecimento, um plano mais racional ou um chamado? Ah, não, foi um chamado, 100%. Acho que racionalmente ninguém vai para esse universo. Não vai. Com certeza não. Né, assim, se for pelo dinheiro, então eu acho difícil. Mas eu me identifico muito com a Andréia, assim, eu acho que quando a gente sente essa... É uma força muito maior, né? Que vem e impulsiona e direciona e leva. Quando você vê, você já tá lá. Eu falo assim pra minha terapeuta, né? Meu Deus, parece que eu fui levada. Quando eu vi, tá bom, agora eu sou astróloga, sabe? Agora eu sou terapeuta, enfim. Eu acho que é uma missão mesmo, assim. Acho que não foi... Se eu falar que foi algo racional, tô mentindo. E eu sinto muito que muitas vezes, né, a gente vive num contexto social em que a gente quer muito aprovação, né? Natural, é do ser humano a gente querer aprovação e acho que no contexto social que a gente está inserido, mais ainda. A gente quer a aprovação dos nossos pais, dos nossos amigos, né, dos nossos parceiros afetivos e afins. A gente quer ser visto, reconhecido. Mas quando a gente é reconhecido por uma coisa que a gente não é, sempre gera um vazio muito grande. Agora, quando você é reconhecido pela sua essência, né? Quando você se autoriza a ser aquilo que você nasceu para ser,
a vida flui e você se reconhece naquele lugar. É uma força indescritível, assim. É uma Acho entrega, que né, Fê? é uma entrega e Se entrega para aquilo e vai. é muito natural, assim. Acho que não é algo que você consegue desenhar e planejar. É claro que, como a Andrea disse, precisa ter uma estruturação, né, para você fazer uma transição. Não recomendo ninguém a fazer uma coisa do dia para Nossa. noite e largar tudo. Acho que, claro, tem casos que a pessoa vai precisar ser afastada porque, né, chegou o copo Estopim, transbordou, Mas eu acho que se você puder, se você tem um sonho, um hobby, um desejo genuíno, algo que te grita, né? Algo que lá dentro você sabe, mas você silencia por medo do que os outros vão achar ou pela insegurança que isso pode gerar, faz um cofrinho, vai botando uma moedinha ali todos os dias, né? Planta a sementinha e vai regando, mesmo que seja em paralelo ao momento que você tá, porque eu acho que todo sonho merece ser vivido, merece ser construído, né? E eu falo muito que a gente acaba sendo, às vezes, muito justo e honesto para com os ideais dos outros sobre nós, né? Eu fico pensando, meus pais queriam muito que eu fosse médica. Meu pai falava assim, Fernanda vai ser médica, vai lá, você não quer mesmo ser médica? E eu, não quero, vou ser tudo menos Posso não ser médica? E aí, eu acho que se eu tivesse, né, seguido, assim, o desejo deles com relação a isso, eu seria muito infeliz. E eu estaria sendo justa com o desejo deles com relação a mim, e não com relação à minha verdade, à minha justiça interior, né? Aquilo que meu coração E é pulsa. difícil perceber, né? Porque às vezes você acha que a expectativa do outro é a sua. Você acredita naquilo. A pessoa te coloca num lugar que você só assume. Você falou dos seus pais. Meu pai falava, olha, você tem que ser... Faz direito, porque você vai ser uma juíza. Você vai ser uma excelente juíza. Você é justa. Então, meu Deus do céu, mas eu nunca quis ser juíza. Aliás, eu nem sabia o que eu queria ser. Eu tinha 17 anos. Eu só queria viver, né? Então, assim, às vezes as pessoas te fazem... Tanto que eu demorei... Imagina, eu advoguei durante 17 anos. Foi preciso fazer uma pós-graduação para eu falar, gente, eu nunca pertenci a isso. Eu não sou isso. E você admitir para os outros, ok, na minha casa, graças a Deus, eu tive muito apoio do meu marido, da minha família, sempre. Para tudo que eu decidi, eu sempre tive um time torcendo por mim. Mas para você fala, poxa, eu estudei 5 anos, depois fiz mais 2, na pós-graduação, e agora? Mas é tão interessante que até hoje eu pago todo ano a OAB. Vem o carnezinho da anuidade, eu falo, não, preciso pagar, né? Não sei, não vou usar nunca, mas... Uma OAB você não pode, né? Pagar, deixar de lado. Tem que estar em dia. Mas por que? Eu nem sei mais, fazer uma petição online não faz mais parte da minha vida, mas a gente ainda fica nessa coisa de com você mesmo. É uma mini segurança, né? É uma mini, você quer honrar, no meu caso, você quer honrar aquele caminho que você trilhou, então não, vou pagar o OAB porque, sabe, eu trilhei um caminho, não foi um caminho de dedicação, então vou pagar o OAB, parece que você não tá devendo nada pra ninguém. Na verdade é com você, né, porque ninguém tá nem se pagou o OAB, se não pagou o OAB, e é muito engraçado mesmo, como a gente... Primeiro, a gente precisa sair desse lugar, né, que as pessoas nos colocam. Nossa, não, agora você falando disso da OAB, eu também não parei de pagar o meu CNPJ. Porque eu também não quero fechar. Eu sei que eu não vou relançar a marca tão logo, mas... Ai, não vou fechar aquele CNPJ de anos. Quando você decidiu pela transição, eu falei, Isa, sua marca é uma marca tão forte, é uma marca de sucesso, né? Ela estava fechando uma marca de sucesso. Por que você não pensa em vender? Não vou vender, deixa lá. Que vai que. Então, mas isso também foi um peso, assim, pra mim, porque é trocar o certo pelo duvidoso, né? Eu comecei muito nova, não foi por nada externo, foi porque era realmente uma vontade minha, mas hoje eu acho que eu queria mais fotografar e falar e gravar do que, de fato, tocar uma empresa com muitos funcionários, mas aquilo foi acontecendo. Todas as vezes que eu parava pra pensar, será que existem outras possibilidades? As pessoas iam amando tanto a marca, eram tantos feedbacks positivos, eram tantas pessoas que admiravam, que vinham, que queriam saber, que queriam fazer, que queriam se inspirar, que eu ficava assim, não, acho que eu tô doida, né? Como que eu vou abrir mão de algo que dá tão certo? Como eu vou decidir parar algo que já flui, que já acontece, uma marca de anos, que já tá consolidada? Então virou um peso maior, assim, pra mim. Quando eu me permitia pensar, não, pera, você tá ficando doida. Nem tudo na vida é o que a gente ama. A gente às vezes vai fazer o que tem que ser feito. E claro, eu amava a ICB, mas tinha um outro lado que uma curiosidade, assim, né, de outras áreas da vida. E o Empodere ICB, que foi o evento que eu fiz no começo do ano, foi assim um clique realmente para mim, porque ali era só um evento da marca, mas que eu
passei tipo um mês, queria largar todas as coleções só para cuidar do evento, para trazer um pouco do meu estilo de vida ali para aquele dia, né? Foi muito especial, Nossa, né? foi Fê? incrível. A Fê participou Saudades. também. Já temos que fazer outro. E por falar em Poder Receber, ela fez uma vivência no meu retiro agora da Ilha Bela. Foi assim, apaixonante, emocionante. Sim. Foi uma vivência para as mulheres que estavam ali, foi uma surpresa para todas e um presente para mim, uma honra ter a minha filha lá fazendo uma vivência, tocando os corações e emocionando as pessoas, me emocionando muito. Então eu acho que você está realmente no caminho, né? Como que você enxerga, mãe, assim, essa minha transição profissional da Isa, que desde lá do burnout, quando eu pirei, até depois que tudo se estabilizou, mas a minha decisão de mudar, como que você enxerga isso como mãe? Olha, assim, como mãe, eu fico muito feliz, porque eu te sinto num lugar seguro, sabe? Eu sinto você segura, eu sinto você madura, decidida, leve, fluida. Você é fluida, o seu dia é fluido, a sua cabeça está fluida. E eu tinha muita preocupação, porque eu sentia que eu falava, você não está na sua essência, eu não falava isso pra você? Falava, exatamente essa frase. Isa, você não está na sua essência, porque ela vinha, sabe, uau, aquela coisa, né, que exigia, claro. Ela era uma empresária cheia de compromissos, de coisas. E eu sentia falta dessa Isa que ela sempre foi, que como mãe a gente sabe. E você falava assim, não, mas como eu não estou na minha essência? Você não está na sua essência, a sua essência é doce, você tem uma leveza. Já era, como eu não estou na minha essência? Tipo, não dá pra falar de essência agora, tem umas coisas pra fazer. Tem uma reunião, peraí, deixa eu ficar uma reunião. Fica quieto. E quando eu vi ela retomando isso, eu falei, meu Deus, tem um pouco de oração de mãe e pai, viu? Eu acho que a gente orava pra você. E eu fiquei muito feliz, porque as pessoas demoram muitas vezes, muitos anos, e você tão jovem, tão nova, conseguiu perceber, conseguiu se olhar, conseguiu... Eu imagino quão difícil é para você, como a gente acabou de falar, abandonar, fazer essa transição de uma carreira tão bem sucedida, tão sólida, para um recomeço. E tão jovem. Eu fiz isso, eu já tinha vocês três, já fiz uma outra etapa da vida, onde você é mais madura, mais segura, tinha toda uma segurança para que eu pudesse fazer isso, né? Principalmente emocional, porque é difícil você tomar essa decisão. E você, tão jovem, já percebeu e já tomou a decisão e já está realizando algo com propósito. E eu vou te falar, eu te admiro ainda muito mais, porque você mesmo sem saber, sem estar na sua essência, você realizava com maestria, com responsabilidade, com perfeição, com amor, em tudo que você fazia, das roupas, tanto que ela delegava, aliás, não delegava nada, né, centralizadora, tudo tinha a mãozinha dela, a reunião da contabilidade, a coleção, tudo, o cliente, sempre ela. Então, mesmo ela não estando na essência, ela conseguia realizar com tanto amor. Eu falava, meu Deus, essa menina é um rojão. Não é possível, como ela consegue? Mãe é suspeita, né? Não, mas eu assisti todo dia esse corte. Mas agora eu sinto você assim, sabe, num lugar assim de acolhimento, de plenitude. E é isso, os julgamentos que é o que mais pesa pra gente, né? Eu lembro que quando eu decidi que ia fechar a marca, eu já tinha anunciado tudo, faltava uma semana para eu começar o meu sabático. Eu falei pro meu pai, tá, pai, mas e se eu conhecer alguém nesse meio tempo e a pessoa falar, você trabalha com o quê? Eu vou falar o quê pra essa pessoa? Aí ele, primeiro que você não tem que falar nada pra ninguém. Segundo que você pode falar que você tá numa transição de carreira. Pode falar, não faço nada, tô curtindo a vida. Pode falar, tô vivendo a vida boa. Você pode falar o que você quiser. O que as outras pessoas têm a ver com isso, né? A gente fica nesse medo, assim. E, assim, já num olhar terapêutico, Fê, qual o conselho você dá, assim, pra quem tá travada nessa mudança por conta dos julgamentos? Olha, eu acho que só o que tá morto não muda, né? A gente precisa ter coragem de honrar os chamados do nosso coração, de se ouvir genuinamente, né? Então, investir numa ferramenta de autoconhecimento, acho que é o primordial para você conseguir se reconhecer, para você conseguir se apropriar de uma mudança que está pedindo espaço para acontecer, né? E ter paciência, eu acho que é muito sagrado, né? A paciência nessa transição, nessa crise, porque é uma crise, né? E às vezes eu atendo algumas pessoas que chegam muito preocupadas, nossa, meu Deus, e agora? Eu tô insatisfeito, eu não sei para onde eu vou. E você tem que falar, calma, né? Porque para que uma coisa nova possa nascer, você tem que lidar com o desconforto, vai doer um pouquinho, né? Eu faço aquela alusão a um pintinho que tá dentro de um ovinho, assim, né? É fácil para ele quebrar aquela casca? Não, ele tem que fazer força, ele vai precisar se movimentar numa nova direção, desagradar muita gente, né? E a gente precisa ter coragem de desagradar e se agradar um pouquinho mais, né? Você fazendo tudo que você sempre fez, tinham pessoas que te julgavam.
você fazendo o novo e aguentando dar certo no seu lugar de mundo, também vão ter pessoas que te julgam. O importante é você saber quem você é, o porquê você tá fazendo o que você tá fazendo, né? E o propósito que tá por trás daquilo. Se você tá fazendo algo que te nutre, que te abastece, que você vê sentido, que realmente te edifica em algum lugar, que você se identifica genuinamente, deixa os outros falarem, né? Porque a gente não vai agradar todo mundo. É uma ilusão a gente achar que a gente vai agradar todo mundo, né? E eu acho que quanto mais você embasa a sua decisão de uma transição, né? Então, eu sei porque eu estou fazendo isso, eu sei quais são os meus potenciais. Quando você volta para esse centro, se escuta, se reconhece, né? Busca uma terapia, você tem força, né? Então, eu acho que é se munir de força para conseguir cruzar essa ponte, né? Sim, Ir para o outro lado. passar o portal, né? Exato, você mesma, Isa, assim, sem terapia, sem revisitar seu mapa, Nossa! sem se munir, assim, da consciência de que você é o centro, não era a ICB que estava no centro da sua vida, né? Era você que estava. Então, às vezes a gente tem essa ideia, eu sou o meu trabalho. Que ilusão, né? Quando você perceber que você não é o seu trabalho. A gente tem que se colocar, às vezes, no lugar de criadora, né? Porque o trabalho é a criatura, você é a criadora. Nossa, então, sim. eu falava muito pra Isa, você é a criadora. A ICB é uma criatura. Você pode ter outras criaturas. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de criadora, de realizadora, assim, eu acho que, em primeiro lugar, assim, é legal você saber aonde você não quer estar. Eu acho que esse é Uma chave, uma né? chave, sabe? Aonde eu não quero estar. Então, aqui, eu não caibo mais aqui. E, naturalmente, as coisas vão vir para onde eu quero ir. Porque às vezes a gente fica, para onde eu quero ir? Mas aqui também tá bom. Não, então, primeiro a gente tem que organizar, né? O que eu aqui não dentro. quero, O que eu não né? quero, o que eu não quero para mim, o que para mim é inegociável, o que para mim tá doído, o que eu tô passando por cima do meu querer, da minha vontade, do meu lugar de realização. Então, a hora que você identifica esse lugar que você não quer estar, naturalmente você já se posiciona para o novo. Você já se abre para o novo e o novo vai chegar até você. Porque você já se entregou, a gente tem que se entregar, né? Como criadora, que todos nós somos, eu sou criadora do que eu preciso realizar. E eu vou realizar, porque todos nós temos algo a realizar, né? Seja numa carreira administrativa, no mercado financeiro, no corporativismo, seja nessas técnicas que a gente usa, nessa coisa do pessoal, do autoconhecimento, todo mundo tem o seu lugar. Então, você saber aonde não é o seu lugar, eu acredito que é um primeiro passo. Eu acho também um segundo lugar, uma coisa que eu ouvi uma vez, era o que você faria de graça, assim, se você não ganhasse R$1 para fazer, o que você faria? E também, o que os seus amigos te elogiam que você é bom? Sim. Às vezes uma coisa simples, você é o melhor da sua turma em organizar viagens. Tá aí um potencial. Às vezes você é a melhor amiga para conselhos, todo mundo vem te pedir conselhos. Tá aí um super potencial, né? Sim. A gente tem muitas habilidades e que a gente pode transformar isso no nosso trabalho e realmente ser um trabalho com propósito, com muito mais sentido, né? Nossa, total. E acho que é pensar muito no que te apaixona, né? O que te dá tesão de vida, assim, o que te brilha os olhos. Porque, às vezes, até os hobbies vão ficando de lado. A gente é muito acostumado, desde criança, a ter que estudar a matéria que a gente menos gosta, porque é que a gente vai pior, né? Então, assim, eu ia muito mal em matemática, então era a matéria que eu mais estudava, mas sei lá, português, arte, geografia, história, eu tinha que estudar menos. Então, assim, o que você, quando era criança, também amava fazer, o que te apaixonava, o que te entretinha? E hoje, né, quais são os seus hobbies? Às vezes, eu atendo muita gente que não sabe o que gosta. Não faz mais nada que gosta, faz absolutamente tudo por obrigação, né? Então, eu acho que essa parte da música, da arte, do prazer, o que te dá prazer, né? Essa semana mesmo eu falei pra uma amiga minha, ela ama maquiagem, eu falei, começa a fazer vídeo. Ah, não, mas dane-se o que os outros vão achar, só faça. É algo que te brilha os olhos, faz pra você, uma hora você vai ter coragem de postar, mas eu acho que as pessoas precisam ouvir mais esse lado, né? O que me apaixona genuinamente, o que me dá muita alegria, o que é um hobby, porque no fim você pode ganhar dinheiro fazendo seu hobby, né? Exatamente. Sim. Muitas pessoas falam pra mim, eu tenho vergonha de postar, Isa, você posta tanto, você grava com tanta naturalidade. Eu fico com vergonha do que as pessoas vão pensar.
E o melhor disso é que ninguém vai te falar o que tá pensando. Ninguém vai chegar pra você e falar, Andréia, tá ridículo, hein? Para. Não, a pessoa vai chegar e falar, ai, que linda, tô adorando você. Ai, tá blogueira, né? No fim, a pessoa pode estar falando um monte de coisa e Na verdade, nem dane-se. tudo é sobre a gente. O mundo não está Ah, preocupado. Como com você falou no retiro, a certeza. gente acha que todo mundo está preocupado com a gente. As pessoas não estão preocupadas com a gente. Aceite a sua insignificância, né? Exatamente. Tá. Cada um está vivendo a sua vida, as suas questões. Ninguém está ali para ficar te julgando. Ninguém está preocupado. Também se tiver, sabe, desculpa, fica aí Sinto julgando. muito. Sinto muito. E é um reflexo do outro também, o que ele tá vendo em você, né? Muitas vezes a pessoa tá... Muitas não, na minha visão, 100% das vezes a pessoa tá vendo em você um reflexo espelho, né? dela. Então, não levar tudo pro lado pessoal é muito sagrado, né? Tem um Nossa. livro que eu adoro, que é o Quinto Compromisso, Os 4 Acordos, né? Do Dom Miguel Ruiz, e um dos compromissos é esse, não leve tudo pro lado pessoal, porque as crenças daquela pessoa estão fazendo com que ela te enxergue assim, mas não é quem você é. O que você é, só você sabe, né? Então, Amém. não trazer essa visão maldosa, às vezes, de alguém, né? Quando eu comecei, eu recebi muito hate, assim, porque a astrologia, enfim, ou as É pessoas polêmico. amam ou elas odeiam, né? Eu amo. Só Eu pra amo falar. também. E aí eu acho que eu tive que me centrar muito nisso, assim. Tem gente que não vai gostar, mas é um problema da pessoa, não é meu. E né? nem tudo é para todo mundo, né? Exato, disse tudo. Nem tudo tá aí para todo mundo. É para alguns vão se identificar aqui, outros vão se identificar ali. O importante é você ser para você, né? Você tá na sua essência. Ai, amei. Poderia ficar 1000 horas aqui falando com vocês. Que delícia, que delícia. Eu quero que Muito vocês bom. deixem assim uma mensagem final. Mas eu quero que você pense uma mensagem para Andréia, advogada lá atrás. O que você diria para ela? Eu diria o seguinte: parabéns, você foi corajosa, você seguiu sua alma. Hoje você está feliz. Continue no seu flow, continue na sua missão, continue nesse propósito, onde a sua alma brilha, onde a sua vida está mais maravilhosa ainda. E eu acho que eu tenho muito ainda para realizar. Eu diria parabéns pela coragem. Ai, que linda. E você, Fê? O que você diria para aquela Fê começando no marketing? Calma, minha amiga. Muita hora nessa calma, né? Acho que o mundo é muito maior do que a gente pensa, né? Eu diria pra ela isso. O mundo é muito maior do que você tá pensando que é. Segue seu coração, né? Segue a sua missão, escuta genuinamente o que seu coração tá te pedindo, porque coragem é viver com coração, né? Inclusive, essa foi a frase que eu coloquei quando meu e-mail de despedida, assim, no mundo corporativo, coragem é viver com coração. E assim, eu acho que tudo que eu vivi ali foi sagrado pro meu processo, né? Então eu diria também, parabéns pela sua coragem, você aprendeu muito aí, mas a vida não termina aqui, né? Ai, que lindo. Espero que vocês tenham se inspirado com esses relatos que elas trouxeram. Realmente, recomeçar a vida profissional é um dos maiores atos de coragem que a gente pode ter, mas nunca é tarde para recomeçar e fazer o que a gente ama e trabalhar com amor, com propósito, é o que realmente faz o nosso coração vibrar e traz mais sentido para a nossa vida. Até o próximo episódio. Vejo vocês no próximo domingo.